Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, né? Primeiro eu vou pedir para curtir o canal. Claro, se gostar, pode compartilhar. Em terceiro lugar, clica no sininho para receber muito mais conteúdo que eu vou fazer daqui para diante. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Espero que mais de uma pessoa, né? Para minha mãe, meu marido, meus filhos, que vou forçar a assistir. Espero que as outras pessoas também sejam bem-vindas, tá? Nós vamos falar sobre liberdade, sobre tempo e sobre família. Tem coisa melhor do que falar sobre esses temas? Não tem, né? Qual o seu maior desejo? É um plano de saúde para sua família? Não, plano de saúde até a gente até acaba fazendo, né? Uns meia boca. Mas um plano de saúde bom, para um bom hospital, ou para bons hospitais, com aqueles helicópteros, vai. A gente quebra um dedo, vem helicóptero. Já pensou num negócio desse? O seu desejo maior é ficar mais com a família, porque você não tem tempo. Você chega em casa, os filhos estão dormindo. Você vai trabalhar, eles estão dormindo. E de final de semana você não tem tempo nenhum para dar atenção para eles, porque precisa organizar a vida para a semana que vem. Então, ter um tempo para vamos numa quarta-feira para praia, vamos na casa de parente passear. Você não tem esse tempo? Esse é o seu desejo? Ou seu desejo é simplesmente ter dinheiro? Com dinheiro eu resolvo tudo, eu vou no supermercado, eu compro o que eu quiser, eu compro as coisas do jeito que eu quiser, eu não fico olhando marca, nem comprando as coisas de baixo, que é mais barato, né? Que tá fora da visão, parece que é mais caro. E a de baixo e as de cima são mais baratas. Vou olhar até essa liberdade de comprar as coisas sem olhar preço, deve ser maravilhoso, né? Uma boa escola para os filhos. Os filhos são os nossos bem, é o nosso bem maior e a gente se preocupa em dar uma boa educação. Ou a sua grande vontade de contribuir. Às vezes não, tá tudo bem, eu tô bem do jeito que eu tô, mas eu gostaria de ter um dinheirinho a mais para ajudar na minha igreja, ajudar as pessoas da minha família, ajudar, sei lá, até pessoas estranhas, fazer uma contribuição para uma instituição, e eu não tenho. Então isso daí é um sonho? Pode ser, por que não? E tem um grande sonho da maioria das pessoas que é viajar, conhecer o mundo, outras culturas, saber como que é em outros lugares. Hoje a gente acorda, vai trabalhar nesse gráfico aí, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui a canetinha. Você acorda, vai trabalhar, volta para casa, assiste televisão, vai dormir, acorda. Isso daqui é uma síndrome. Eu não sei se já comentaram com você, se você já ouviu falar nessa síndrome que a maioria das pessoas que eu conheço estão nesse patamar, né? Inclusive eu vivia nisso, né? É a síndrome do frango assado. Você roda, roda, roda e não sai do lugar. Você não tem nada que te dê uma vontade de sair daquele ciclo, porque ele ficou um vício tão grande, tão grande, tão grande que você fica naquela roda, acordar, trabalhar, dormir, assistir televisão e acorda e não sai disso. O que aconteceu? Eu tô meio atrapalhada aqui nos botãozinhos. A nossa história, o que acontece hoje está baseado, infelizmente, na história, né? Que faltou eu falar um negócio muito importante. Eu vou contar a respeito dos grandes latifundiários, que é quem tinha o poder na mão. Eles tinham muito dinheiro, por quê? Porque eles eram grandes latifúndios, eles tinham muita terra, muita terra. Então eles usavam a mão de obra para
plantação, para construir as casas. E essa mão de obra era basicamente, eles viviam basicamente pelo que o senhor, né? O senhor dava de comida para eles. Eles trabalhavam para sobreviver, para estar vivos. Não mais que isso. Acabou que, quando acabou a escravatura, não existia mais a escravatura, se formaram dentro das fazendas pequenos povoados, pessoas que vieram de outros países e formaram aquelas comunidades, né? E era pago para essas pessoas simplesmente o que eles era suficiente para eles comerem. Mas aí, o que acontecia? Eles tinham mais filhos, né? Tinha bastante filho e acabava sobrando dinheiro, né? Geralmente, até um pouco tempo da história, eles faziam as próprias roupas e tudo mais. Mas depois, eles começou a sobrar dinheiro, porque os filhos cresceram e virou uma família grande, que tinha bastante gente trabalhando na família, né? Por isso que tem essa cultura de se ter muito filho, né? Que era para sustentar a casa. E quem tinha bastante filho tinha uma vida melhor. Essa que é a realidade. Era aposentadoria, era uma aposentadoria meio esquisita, mas era assim que funcionava. E aí esses grandes donos de lotes, né, grandes fazendas, tal, o que eles faziam? Se está sobrando dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma lojinha, um mercadinho, uma venda, né? E aí a pessoa trabalhava o mês inteiro e comprava os alimentos dessa venda, que era do dono do terreno. Tá entendendo? E aí eles ficavam pendurados, na verdade, o mês inteiro e compravam a valores absurdos, né? Aquele cultivo que tinha no fundo do quintal começou a dar trabalho, porque eles já trabalhavam na roça e ainda tinha que cultivar para eles, então eles tinham que usar o mercadinho mesmo, né? E aí o que acontecia? O dono o senhor, né? Tinha isso, já pegava mais dinheiro deles, né? Para eles ficarem sem nada. Mesmo assim, eles ainda conseguiam guardar um pouquinho de dinheiro. Aí, o que esse dono de tudo, que tinha poder na mão, que era o rico da história, o que ele fazia? Ele pegava e abria uma lojinha de roupa, para deixar o cara sem nada mesmo. O cara ficava dependente. Aí ele ia lá, comprava no fiado. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Fiado. Quem é mais novo não sabe o que é isso. Comprava e ele tinha essa dívida com o dono do terreno, que na verdade era o dono de tudo e era o dono das lojinhas. E aí se formavam as pequenas vilas, né? Que, se for ver, for estudar a história das pequenas vilas, elas começaram assim. Na verdade, o comércio era do próprio dono do loteamento, tá? Então, se a gente for trocar isso daí em miúdos, o que eles faziam? Os donos continuavam tendo poder e pagava o suficiente para que eles sobrevivessem. Tem alguma diferença disso daí com a escravatura? Eu pergunto. Surgiu a era industrial. Até então, antes da era industrial, as coisas eram feitas, produzidas manualmente, né? Era manufatura, então se fazia 10 sapatinhos, 10 blusinhas, as coisas eram feitas artesanalmente. Mas com a era industrial, as pessoas sentiram a necessidade de produzir em grande escala. Por quê? Porque isso ia gerar muito dinheiro. Eles podiam mandar para outros países. Então, em vez de fazer 10 sapatinhos, vão fazer 2.000, 15.000 sapatinhos. E para isso desenvolveram máquinas. E para trabalhar nessas máquinas, eles precisavam de mão de obra. Só que aí não existia mais a mão de obra escrava.
Tinha que ser uma mão de obra que trabalhasse, que precisasse daquilo para sobreviver. Deu para entender? Então, eles colocavam as pessoas, elas trabalhavam e tinham o seu sustento tirado daquilo, tá? A era industrial acabou faz tempo, mas nós ainda temos um legado dessa era industrial que, infelizmente, a coisa primordial não foi mexida, tá? Que são as escolas. A nossa escola atual, ela foi concebida como uma linha de produção. Eles descartaram a possibilidade de haver pessoas com capacidades e talentos diferenciados numa mesma sala, e foi concebida uma estrutura de aprendizado para todos, como se todos fossem iguais. E isso é até hoje, é um professor e várias pessoas na mesma sala estudando da mesma forma. É claro que tem uns que se destacam, tem outros que são mais lentos, porque todas as pessoas são diferenciadas. Mas o fato é que ainda a gente vive nesse modelo de educação, o que é uma coisa muito triste, tá? Eu vou explicar por quê. Porque isso daqui, esse modelo de estrutura, transforma a gente em frango assado. Simples assim. A gente estuda e quando a gente entra numa instituição de ensino, a gente deixa de ter coisas que a gente poderia estar desenvolvendo, a não ser que os pais tenham cabeça e tenham estrutura para fazer isso por fora, tá? Mas no geral são as crianças que se destacam em música, se destacam em outras atividades. Por quê? Porque o pai incentivou, né? Houve essa. O fato é que tem alguma semelhança do modelo do frango assado com a escravatura? Eu coloquei essa figura que é bem chocante para mim e é o que eu sempre vivi. Eu me sentia, eu não trabalho agora, eu trabalho agora por conta, tá? Mas quando eu trabalhava e ia para o meu trabalho, que eu ficava 2 horas no ônibus lotado, a sensação que eu tinha é que, principalmente quando eu pegava o meu salário, é que eu era uma escrava, porque só dava para eu me vestir, male, pagar os meus estudos, que eu queria estudar, eu queria fazer uma faculdade que só dava para isso, e só. Eu não tinha condições de parar para pensar se eu podia ser uma pessoa independente financeiramente. Eu não tinha tempo para isso. Então eu me sentia uma escrava. E eu tive consciência disso há algum tempo atrás. Não faz muito tempo. Então eu imagino que muita gente que está nessa situação ainda não se deu conta disso. É complicado, mas essa é a realidade. E aí eu coloquei o homenzinho aqui, né, mandado pelo cara que tem dinheiro lá em cima, que são os empregados, né? Os empregados são assim, eles vivem sob pressão para não perder o emprego, porque ele depende de sobreviver por conta daquele emprego, tá? A gente não tem culpa disso. Os nossos pais não têm culpa disso, os nossos avós não têm culpa disso. Isso daí vem desde lá da época da industrialização e que foi passando de um para outro, tá? Porque quem tinha um emprego numa indústria era considerado uma pessoa que tem um estudo, porque foram formados técnicos, foram formadas pessoas para trabalhar na indústria, né? Então, eram pessoas gabaritadas, pessoas diferenciadas no mercado, e isso foi passando de pai para filho. Eu acredito que seu pai falou, filho, você tem que estudar,
tirar boas notas, fazer uma boa faculdade, arrumar um bom emprego e se aposentar. Essa última parte, eu não preciso nem comentar, né? Assim, melhor eu não comentar sobre se aposentar, porque você tem um padrão de vida, se aposenta e tem uma grande decepção. É isso que acontece. Porque você, quando era possível se aposentar, você se aposenta com um valor menor, né? E fica triste. Em vez de você curtir a sua aposentadoria, você fica ou faz besteira, né? Pedindo empréstimos, porque acaba precisando, porque diminui o seu padrão de vida. E aí é isso que acontece. Então, eu pergunto para você, aonde que você já parou para pensar que se eu tô colocando 25 anos, considerando uma pessoa que faz uma pós-graduação, a gente passa 25 anos dentro de uma instituição de ensino, absorvendo um monte de conteúdo e se torna um profissional. A gente estuda, né? Estuda para ser pobre. É uma coisa chocante, é uma coisa que é difícil de entender, é uma coisa complicada, mas essa é a realidade. A gente passa a nossa vida inteira numa instituição de ensino e não aprende a se virar. A gente sai com um monte de dúvidas do que vai fazer quando sair dessa instituição de ensino. E a maior das dúvidas e a maior dos pesadelos é ir procurar um emprego, porque eles pedem experiência. Como que você vai ter uma experiência se você acabou de sair da faculdade? Lá eles não te ensinam a se virar e montar a sua empresa. Entendeu? Então, como que você vai viver, como que você vai ser uma pessoa independente se você também tem umas barreiras no meio do caminho? A maioria dos letrados, das pessoas que dão aula, vamos pegar a faculdade de administração, que eu acho que é o mais próximo de você criar a sua própria empresa, mas podia ser médico, engenheiro, arquiteto. Eu sou arquiteta, tá? E eu posso falar por mim, eu não tive uma aula de como você deve se portar, como você deve gerir, né, uma empresa de arquitetura para fazer projetos, como captar clientes, como, entendeu? Porque a maioria dos meus professores, eles não tinham escritório de arquitetura, eles ou eram empregados, ou foram empregados, ou a maioria, por falta de opção total, foi dar aula mesmo. Ou porque realmente gostavam de dar aula e acabou indo dar aula. Não acho errado, eu acho louvável eles estarem fazendo isso. Mas imagina você, não seria muito melhor se eu tivesse esse conhecimento na prática? Como que eu tô falando de arquitetura, que é a minha área, tá? Como que eu vou reurbanizar uma favela? O indivíduo sai da faculdade e pega um projeto desse para fazer. Não funciona. Eu te garanto que não funciona. Sabe por quê? Porque ele nunca viveu numa favela, ele nunca entrou numa favela, ele vai reurbanizar sem saber como que as pessoas da favela se movimentam, como ela funciona, porque é um negócio super complexo e isso acontece todo dia. Eu ia falar de administrador de empresas também. Por quê? Porque a maioria eu sei porque eu tenho amigos que fizeram administração de empresas e relataram isso para mim. A maioria dos professores de administração de empresas não são empresários. Então, que mentalidade que ele tem? Qual a grande experiência que ele tem para passar para os alunos dele? Entendeu? Isso é uma coisa muito, muito complicada. Bom, isso é um choque, né? A gente parar para pensar um pouquinho nisso, mas é a realidade, tá?
tá? É a realidade minha? É uma realidade minha que eu passei por isso, sim. Talvez você não esteja concordando, acha que não, que a pessoa tem que sair, procurar e procurar um emprego, que se não existissem os empregos, mas e se ela não consegue? Essa é a questão que eu tô falando, entendeu? E se ela não consegue o emprego? Ela fica dependente dos pais até quando? E se os pais faltarem? Ela foi embutida dentro dela que ela tem que atuar na área dela. Ela não foi criada para abrir os horizontes dela, para ver que tem outras opções. O ego dessa pessoa é muito grande. E isso limita ela a construir alguma coisa que seja bom para ela. Entendeu? Ela foca numa coisa que não dá certo e deixa outras oportunidades passarem, entendeu? Eu não tô dizendo que é ruim fazer faculdade, eu quero que os meus filhos façam, mas eu quero também que eles tenham na cabeça deles que eles não dependem daquilo para sobreviver. Que aquilo lá ajuda ele a construir um futuro melhor, mas não que ele depende daquilo lá para sobreviver. Tá me entendendo? Bom, é isso daí. Vamos lá. Então, a escravatura continua porque nós nascemos em hospitais de ricos, nós estudamos em escolas de ricos, mesmo quem estuda em escola pública, estadual, eu estudei, o estado é muito rico, então você estuda em escola de rico, por que não? Nós trabalhamos para ricos. A ideia é sair de uma instituição de ensino e trabalhar para um rico. E nós assistimos a televisão de ricos. A televisão não é de um pobre. Qual a intenção da televisão na vida da gente? É induzir a gente a viver naquele patamar que ela pode nos controlar. É estranho ouvir isso. Não, eu gosto de uma novela, só que a novela, ela fala assim, você é pobre, né? Sempre aquela historinha, você é pobre, mas aí você ganha na loto, você fica milionário. Então, é um sonho, assim, sempre não tem trabalho. Você vê que as pessoas não aparecem, as pessoas indo para o escritório trabalhar. Hoje, eu olho com mais um pouco mais de atenção a esses tipos de coisa, né? Tanto que eu parei de assistir televisão. O que eu tenho que escolher o que entra pelos meus olhos e afeta a minha cabeça, né? Eu tenho que escolher. Não é eles que têm que ditar o que entra dentro de mim, né? Se eu vejo coisa boa, coisa que me engrandece, eu assisto. Se não, não. Eu tenho esse poder ainda de decidir o que eu quero para mim. Então, a televisão diz, você tem que comprar comida naquele supermercado de rico. Você precisa ter um carro. A televisão fala que você precisa ter um carro. Como que você não tem um carro? Se você não tiver um carro, você é um fracassado. Você não serve para nada. Você tem que ter um carro. Não, mas não tenho dinheiro para comprar um carro. O que eu ganho dá mais ou menos para pagar conta e tal, né? Sobra um pouquinho de dinheiro, mas se eu fizer um esforço, eu consigo pagar uma prestação de banco, vou lá e compro o bendito do carro. Tá vendo? Tá entendendo? Não, mas você precisa agora, você já tem um carro? A televisão fala que você precisa ter uma casa própria. Isso é induzido. Não, a televisão fica o tempo todo falando, você precisa ter uma casa própria, você precisa ter uma casa própria. É o sonho de consumo do ser humano é ter uma casa própria. Mas eu não tenho dinheiro. Você pensa, não tenho dinheiro. Não tem problema. Não tem problema nenhum. O banco empresta. Olha que país maravilhoso. As instituições financeiras são tão boazinhas, que são dos ricos, né? E você pega uma dívida de 30 anos, 35 anos, e fica comprometido com os ricos de novo. Você acha que tá certo isso?
Você trabalha para pagar para os ricos. Você parece um boneco. A era da tecnologia veio e massacrou todo mundo. Olha, do lado direito é uma fábrica de automóvel. Vê quantas pessoas tem aí trabalhando. Eu não vejo nenhuma. Do outro lado também é uma indústria, não sei do que é, mas é uma indústria que funciona, mas não tem um funcionário, porque ela é autossuficiente, ela tem pouquíssimos funcionários. E cadê todos aqueles alunos que foram técnicos, super técnicos, que fez colégio técnico? Tá todo mundo na rua, com uma dívida de casa de 30 anos para pagar, que tem um carro que já está vendido, que já, entendeu? Então, essa pessoa que saiu da indústria está desempregada e tá sem perspectiva do que fazer e como fazer, entendeu? Isso é muito doloroso. Acho que tá gravando, vamos lá. Então, tem aí uma lista de livros que eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Esse Pai Rico, Pai Pobre, aqui de baixo aqui do Despertar do Seu Gigante Interior, é maravilhoso. Foi esse o livro que deu um tapa na minha cara e eu acabei vendo um pouco melhor, uma abertura melhor do que eu poderia fazer aos 45 anos de idade. Na verdade, foi o ano passado, né? Foi aos 44. Eu fiquei um ano estudando, tá? E esse livro aqui foi... Ó, tá vendo aqui, ó? É esse daqui. Esse livrinho aqui eu recomendo para qualquer pessoa. Pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas que têm vontade de se desenvolver pessoalmente, pessoas que estejam trabalhando, que não estejam trabalhando, ou pessoas que queiram fazer alguma coisa diferente na sua própria vida, tá? Tem um resuminho aqui dele, que são os quadrantes, é só para você entender um pouquinho sobre ele, o que ele fala, né? Claro, é melhor ler. Mas eu acho bem interessante passar isso daqui. A maioria, 60% da população, ela está no quadrante E, que são dos empregados, que eles acham que tem segurança, né? Que tem aquele rendimento mensal lá, bonitinho, todo mês na conta, tal, né? Eles estão na zona de sobrevivência. Por quê? Se ele troca o seu tempo por dinheiro e se ele faltar ou se o empregado, o patrão mandar ele embora, ele tá lascado. Essa que é a realidade. E ele vive assim, como um zumbi, né? Esse daqui é o típico frango assado, tá? O autônomo é um empregado ou que não deu certo, ou que foi mandado embora e que montou alguma coisa. Tipo, vou pôr aqui um mercadinho. Ele troca o seu tempo também, né? O seu tempo é o seu negócio. Então, geralmente são pessoas muito estafadas, muito cheios de coisa para fazer. Eles são muito. Eles sempre estão estressados, são as pessoas que mais morrem. Eles morrem muito de ataque cardíaco. Ou ataque cardíaco que chama? Acho que é. Eles morrem de problemas de coração, pressão, eles são hipertensos, é isso que eu queria falar. Então, o autônomo, ele vive em constante pressão, por quê? Porque tudo depende dele. Eu falei do dono do mercadinho, mas se enquadra nesse quadro aí também os autônomos tipo dentista, que tem que trabalhar horas e mais horas, né, no seu consultório, que tem a secretária para pagar, tem a mulher da limpeza, tem os sócios para dividir dinheiro, o convênio paga pouco para eles, eles têm que atender mais gente. Então, tem os dentistas, pode ser também os arquitetos, engenheiros, pessoas que eles são os médicos também. Às vezes os médicos têm até uma qualidade de vida muito boa, mas a saúde pessoal deles é péssima, porque eles trabalham demais, né? E aí no D, ali, ó,
zona de desempenho, é o dono de um negócio também, né? É um dono de um negócio como o A, porém esse daqui, ele teve a habilidade de duplicar os seus conhecimentos. Então, ele gosta de fazer, faz bem feito a contabilidade da sua empresa. Aí ele contrata uma pessoa e coloca uma pessoa lá. Ele vende muito bem, ele ensina pessoas a venderem bem. Ele consegue administrar isso de forma que ele consiga fazer com que o seu negócio se multiplique, né? Que ele se multiplique no seu negócio. E aí o negócio começa a trabalhar sozinho. Geralmente, essas pessoas que têm a liberdade financeira, aqui, ó, a liberdade, né? Ela pode ser considerada uma pessoa muito feliz, porque ela já tem a capacidade, ela já tem mais de 500 empregados, tá? Segundo o livro, uma pessoa com 500 empregados, ela já é uma pessoa livre financeiramente. Ela pode ficar 3 meses sem trabalhar. É possível. E o investidor, que é o sonho de consumo de qualquer ser humano. Olha, 1% da população está nesse patamar de investidor. Só que para ser investidor, eu acredito que se ele não venha de uma família muito rica, que já tenha isso de um passar para o outro e eles saberem administrar de tal forma que isso daí fica uma coisa para sempre, né? São pessoas que... como assim? Pessoas que têm títulos públicos, pessoas que têm vários imóveis, várias pessoas que têm aplicações, né? Então, essas pessoas, elas ganham absurdamente muito dinheiro sem trabalhar, né? Por isso que eu falo que é o sonho de consumo de qualquer um. A liberdade financeira, aqui, o Dzinho aqui em cima, aqui se enquadra o marketing multinível, tá? Eu vou explicar mais para frente do que eu tô falando. E existe a probabilidade de qualquer uma dessas áreas, tanto a A como a E, dessas duas aqui, você ir devagarzinho migrando para essa área. Tá vendo? Aqui, ó. Você consegue ir migrando devagarzinho para essa área. É o ideal? Não, lógico que não. Mas é possível. Você pode continuar como autônomo e desenvolver essa atividade aqui, pensando na sua liberdade financeira. Você pode estar empregado aqui e trabalhar e pensar na sua liberdade financeira? Lógico que pode. E, infelizmente, a gente não pensa assim, porque é aquele negócio que eu falei no começo do vídeo, né? É passado de pai para filho e o seu ego não deixa você ver isso, né? Mas é possível, tá? É possível e é legal. Mercado tradicional e mercado multinível, tá? Eu vou explicar bem leve, porque assim, o negócio mesmo eu vou mostrar em outro vídeo, tá? Isso daqui é só para abrir a sua cabeça, para que você entenda que não é só vendas, é um negócio muito maior que vendas. É um negócio que você vai ter a sua empresa, mas isso eu não quero comentar agora. Mercado tradicional, você dá 100% de você, né, numa empresa, 8 horas por dia, 80 mil horas em 40 anos. Ou seja, você se doa, isso daqui não está contabilizado as 2 horas que você vai para o trabalho e as 2 horas que você volta do trabalho em condições de trânsito infernal ou trem cheio, lotado, ou ainda metrô lotado, ônibus também. Então, não estou contabilizando, é só as 8 horas trabalhadas, tá? No mercado multinível, o que acontece? Você tem a oportunidade de fazer o seu negócio 1%, usando 1% seu. E trazendo pessoas que também usem 1% dela. 1%, o que é 1%? São 2 horas por dia. 100 dias, 250 mil horas em 5 anos. Por quê? É uma rede de pessoas trabalhando para uma intenção única,
a liberdade financeira. Dedicação, estudo e metas é o que vai fazer o negócio andar, entendeu? Isso daí vai ficar para o próximo vídeo, mas é só para você entender como que funciona em horas. 40 anos para se aposentar no mercado tradicional, em 5 anos você consegue sua aposentadoria. É um fato. É um fato. Donald Trump, Robert Kiyosaki, tem vários pensadores, Zig Ziglar, várias pessoas que estudaram, viveram o mercado multinível, falam isso, e essa é a economia do século XXI. Não tem o que discutir, não tem o que discutir. Se você tem 40 anos de idade, você ainda pode ter uma liberdade financeira. Ponha isso na sua cabeça. Tire o seu ego do lado e pense assim, eu quero ter a minha liberdade financeira. E essa é a única forma que eu vejo plausível, a não ser que você ganhe na loto, e de conseguir essa liberdade financeira. Mas a loto às vezes não é uma saída. Eu vou te explicar por quê também mais pra... Nesse slide eu coloquei o que nos diferencia dos animais. Nós temos a capacidade de sonhar. Enquanto essa capacidade ainda estiver presente na nossa cabeça, a gente tem que desenvolver ela. Porque a capacidade de sonhar nos leva para outro patamar. Grandes sonhadores, eu coloquei aqui. Abraham Lincoln, ele queria mudar o estilo de vida de uma nação. E ele conseguiu, aos 60 anos de idade. Ele fez diferença no mundo, tá? No mundo, não foi só onde ele queria atuar. Martin Luther King, Bill Gates, Santos Dumont, Ayrton Senna, Henry Ford. Quando todo mundo falava para o Henry Ford, você não consegue fazer isso em 2, 3 carros. Ele falou, não, eu quero fazer 100 carros. Eu quero fazer carros em linha de produção. Todo mundo falava, não, você tá louco, a gente não consegue fazer 2 no mês, em 3 meses. Imagina, você tá louco. Ele não ouviu. Thomas Edison foi criado pela mãe, ensinado pela mãe, por quê? Eu não sei se vocês conhecem a história dele. Ele foi considerado pelas instituições de ensino que ele passou como uma criança abaixo da média. Ele não poderia acompanhar o raciocínio dos alunos que já estavam na escola. Então a mãe dele acolheu, aprendeu e ensinou ele em casa. Ele ouviu o que falaram? Não, ele foi criado no positivo. A mãe dele acreditou nele. Albert Einstein foi também considerado abaixo da média, meio que retardado também. Walt Disney foi praticamente não conseguiu entrar na escola que ele queria na adolescência, uma escola de artes, porque ele fez um teste e foi considerado uma criança que não tinha dons para artes. Ele não era muito criativo. Dá para imaginar o Walt Disney não ser criativo? Ele ouviu? Não, ele não ouviu, né? Alexander Graham Bell. Gente, eu tenho que falar sobre essas pessoas fantásticas que me inspiraram muito, tá? Esse daqui é o Eloy Dávila. Eu não sei se a canetinha aparece aqui, eu vou fazer uma bolinha aqui, ó. Ele é dono da Flytour. Ele tem uma frota de aviões. Mas isso parece assim que, não, só acontece porque com ele é uma pessoa abençoada. Não, foi trabalho duro mesmo. Foi acreditar no sonho, não ouvir o negativo e ir em frente, tá? A história dele é fantástica, fantástica. Eu me inspiro muito na história dele. Até os 14 anos ele não tinha os dentes da frente. Ele foi uma criança que passou de família em família, por os pais com muitos filhos. Ele morou na rua e hoje ele é dono de uma frota de aviões.
Esse daqui é o cara, né? Não precisa falar dele, não. Silvio Santos. Uma pessoa humilde que simplesmente acreditou no sonho e acreditou que ele era o melhor naquilo que ele fazia. Dá pra procurar na internet também a história dele. Esse daqui é o Rufino. O Rufino hoje, ó, tá vendo? Na revista Gente, é um empresário visionário que começou como catador de latinhas e ensina tudo o que você precisa sobre otimismo, superação e determinação. Ele morou no lixão e hoje o cara é milionário. Ele e os irmãos e a família toda vivia de lixão. No lixão, catador de lixão. Ele não é só catador de latinha, né? Ele morava no lixão mesmo. Mas ele nunca ouviu o negativo. Ele nunca deixou se abalar por nada que trouxesse alguma coisa negativa. Ele determinou e foi atrás dos sonhos dele. É lógico, foi atrás. Isso que eu sempre falo, vai atrás dos sonhos, né? Jober, esse daqui, ó. Esse daqui, a história dele é fantástica, também bem inspiradora. Por quê? Porque ele conseguiu sair do nada, uma pessoa humilde, muito determinada, chegou ao topo e todo mundo que chega ao topo, o que pode acontecer? Pode cair. Só que aí o tombo dele foi muito grande, porque ele acordou num belo dia com uma dívida de R$1 milhão. Qualquer ser humano se mataria, faria coisas absurdas, né? É capaz mesmo de tirar a própria vida, porque sem saber como lidar com uma situação dessa. Não, ele ressurgiu das cinzas. Ele é dono de uma escola de inglês, acho que se chama Universidade do Inglês. Eu não sei se vocês lembram, antigamente tinha várias faixas. Aprenda inglês em 8 meses. É ele, ele é o cara das faixas. E ele perdeu tudo que ele tinha, tudo. Ficou no zero com uma dívida de R$1 milhão. Mas hoje ele tá bem, ele tá milionário de novo. O que pensam essas pessoas? O que faz o coração dela vibrar? Entendeu? O que faz elas serem felizes, mais felizes? Qual a missão de vida delas? É muito inspirador. Se alguém quiser alguma dessas histórias, me manda um recadinho que eu passo para vocês. É muito legal. E tem outras, tem várias outras, tá? O fato é que eles pensavam no positivo, sempre. E você, quer fazer diferença ou quer ficar que nem a caveirinha aí? Essa é a grande pergunta do momento. Melhor fazer diferença, né? A informação é a melhor arma. Vamos para a guerra. A única coisa mais cara do que educação é a ignorância. E quem falou isso foi um cara que chamava-se Benjamin Franklin. Eu tenho um sonho. E você? Se esse vídeo não abriu a sua cabeça para novas possibilidades, eu acho que eu não fiz o meu melhor. Então eu peço que coloquem as suas opiniões aí faça alguma resenha, né? Entre aí em contato, mande um e-mail, mande um recado para mim, porque eu quero que isso daqui seja melhor e melhor e melhor. Eu vou fazer o máximo para tentar que você também não escute o negativo, só o positivo, que assim você vai conseguir trilhar novos caminhos, tá? Peço que entrem em contato pelo WhatsApp, pode deixar mensagem, não tem problema nenhum. Se quiser já se cadastrar na Amway, não tem problema nenhum também. Deixa o recado, fala que está fazendo cadastro, esse é o número de cadastro. Se cadastra como empresário, que você pode pegar os produtos para o seu consumo, pode pegar os produtos e já ser uma empresária e já querer mudar de vida,
ou aguarde para saber um pouco mais sobre a empresa, que eu tenho um segundo vídeo. Nesse segundo vídeo, eu vou explicar formas de ganho, não profundamente, porque é muito complexo. A partir do momento que você sabe como ganhar dinheiro no início do negócio e você estiver atuando e estiver fazendo, o negócio é natural, tá? Dá para se ganhar dinheiro? Dá, muito dinheiro. Dá para ter uma aposentadoria na Amway? Dá. Depende de você. A empresa é sua, entendeu? Você que vai construir o seu negócio. Não esquece de curtir, dá um cliquezinho lá na sinetinha para receber mais vídeos e aguarde que eu vou passar esse vídeo explicativo da Amway exclusivamente já e vai ficar disponível também no canal. Se você gostou e te tocou, quer passar para alguém que você acha que está precisando de um chacoalhão, que a vida pode ser melhor, que ela ainda está com várias crenças negativas, que ela não consegue, que ela tem que viver do emprego, que ela não consegue o emprego e está estagnada, está parada, que ela consegue muito mais. Então, passe esse vídeo para ela. Quem sabe ela não consegue pensar de um jeito diferente e fazer diferente na sua vida, tá? Há ainda esperança. Eu, infelizmente, vi isso com os meus 45 anos de idade. Ai, ficar falando minha idade assim no vídeo, mas tudo bem, eu não tenho problema não com esse negócio de idade. E eu ainda, hoje, eu não escuto o negativo, só o positivo. E isso tá me fazendo muito bem e eu quero passar isso para as pessoas, tá bom? Você pode, você deve, eu tô com uma pulseirinha que está escrito assim: eu posso, eu consigo, eu mereço. Então você também pode, merece e consegue, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.